2 vídeos atrás, nesse canal, eu fiz um grande desabafo que o YouTube não estava performando, mesmo depois de quase um ano de produção por aqui. Isso aconteceu pela minha insatisfação com um indicador que é super importante para qualquer empreendedor que tem um negócio, que é justamente se aproximar de pessoas, se conectar, expandir os negócios. E desde esse vídeo, o canal já veio performando um pouquinho diferente, e hoje eu quero te mostrar os bastidores da questão que fez eu olhar para isso com mais carinho e de fato tomar uma decisão grande sobre como lidar com o canal. Então vem comigo que hoje eu quero te mostrar quais são os movimentos de comunicação que a gente faz por aqui, por que que eles são tão importantes, por que que o YouTube quase foi delistado dessas opções. Então vem comigo que vai ser um vídeo de bastante bastidores. Para esse vídeo fazer sentido para você, você precisa entender um pouquinho mais do contexto a qual a DIG está inserida, porque senão você não vai conseguir avaliar junto comigo se a gente está fazendo movimentos adequados ou não. Então, vamos primeiro deixar claro. O que é um movimento de comunicação? Movimento de comunicação nada mais é do que a gente fazer peças, ilustrações, textos, áudios, vídeos, com o intuito de comunicar algo a alguém ou de fazer um convite. Aqui a gente pode entender como boa parte do que engloba o que seria o comercial, de como pessoas chamam comercial para outras empresas, e aqui dentro a gente chama de comunicação. E um contexto super importante é que a gente não está preocupado o tempo todo de se aproximar de pessoas com o intuito de venda. Isso deixa as coisas muito chatas para nós e para quem recebe essa comunicação. Uma coisa muito importante é que a nossa comunicação, seja ela através de uma mensagem no WhatsApp, seja nesse vídeo de YouTube, eu estou muito mais preocupado em me aproximar de uma maneira genuína, de entender se você que está aí do outro lado está tendo um contato legal, sabe? Sem aquela coisa de, nossa, ele tá tentando me empurrar uma coisa igual abaixo o tempo todo. Primeiro porque isso não funciona, segundo porque ia deixar minha vida muito chata. Então, acho que esse contexto ele vai ser mega importante para você entender cada um dos movimentos que a gente faz. E tem um motivo a mais que eu quero trazer isso no final do vídeo porque acho que vai fazer mais sentido. Espero que eu não me esqueça porque não está anotado no roteiro. A segunda coisa que é importante você ter de contexto é que nós somos uma consultoria de planejamento financeiro. E para você que não entende muito bem o que é planejamento financeiro, pensa que a gente oferece um espaço gostoso para pensar em dinheiro, para pensar em coisas que poderiam fazer sua vida melhor e que tem interface com essa parte da vida que muitas vezes é amarga. Então a gente vai atuar desde ali da resolução de dívidas, de organização, de planejamento, até planejamento sucessório, patrimonial, investimentos, gestão de risco com o uso de seguros ou não. É realmente uma gama muito ampla e vamos chegar até a atuar com negócios e pequenas empresas e grandes empresas também, no sentido de capacitação de funcionários. Você tendo esse contexto e você tendo o contexto anterior a esse, que foi de aproximação de pessoas, entenda que todos os espaços em que a gente vai buscar uma comunicação, seja aqui no YouTube, seja na newsletter, que é o primeiro espaço que eu quero mostrar para você nesse vídeo, entenda que essas premissas vão ser muito importantes. Eu preciso que a pessoa me conheça, porque é muito ruim você ser abordado por desconhecidos. Você precisa saber o que eu faço, para que você tenha minimamente o entendimento de que lugar essa pessoa está falando isso. E em terceiro, eu minimamente preciso, através dessa comunicação, me aproximar de você para você entender que eu não sou nenhum guru, uma pessoa mega inacessível que está falando na internet e blá blá blá. Você tem que entender que o que eu quero aqui é, na verdade, conhecer pessoas. Se você voltar 2 vídeos atrás, que foi o vídeo em que eu olhei com carinho para isso no YouTube, choveu comentários e eu respondi cada um, e cada pessoa que saiu do vídeo, me seguiu no Instagram, eu recebi com uma mensagem, porque é genuinamente o que eu quero fazer, eu quero me conectar com pessoas, pessoas de verdade, sabe, que estão fazendo seu corre aí, que estão atrás de crescer na vida, de fazer coisas legais. Então acho que esses contextos são bastante importantes para você entender um pouco mais desse vídeo. E aproveitando, eu espero que com esse novo formato, né, desses últimos 2 vídeos, esse e os últimos 2,
esteja servindo para que esse contexto fique mais claro e que a gente se aproxime de uma maneira melhor. Então, vamos para o primeiro meio de comunicação que eu tenho na semana. Hoje é segunda-feira, são 9h05, 9 horas da manhã. E o primeiro movimento que eu faço da semana vai ser escrever a newsletter com muito carinho. E meu objetivo principal da newsletter é, se eu tivesse escrevendo isso para um cliente, como que eu faço a semana dele começar boa? Como que eu faço um texto pingar no e-mail em que essa pessoa se sinta minimamente abraçada para matar os vários leões que ela vai ter que matar essa semana? Então, vou dar início nesse processo, já já eu venho te mostrar um pouquinho mais e te contar também sobre o que foi esse texto. Que, inclusive, começa aqui, no caderninho, assim como começou esse vídeo do YouTube. Eu prefiro colocar minhas ideias no papel antes de digitar. Eu acabei de concluir o texto, me diverti demais escrevendo isso daqui. Eu fiz uma referência à sensação que a gente tem quando vão aferir nossa pressão, sabe? E o texto chama Aliviar a Rodinha. Se você não conhece o Substack, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. E aconteceu uma coisa divertida enquanto isso estava acontecendo, que no final é o grande objetivo da nossa comunicação. Eu acabei de digitar o texto do Substack e apareceu uma notificação no YouTube que um amigo tinha comentado a respeito do último vídeo que eu tinha feito. E aí, fazia tempo que a gente não se falava, eu mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp e falei, cara, eu tô escrevendo um texto do Substack que eu acho que você vai se divertir. Aí mandei o texto pra ele, fazia tempo que a gente não conversava, ele, cara, rachei aqui, porque você tá antecipando várias sensações que eu teria, porque eu tô no médico. E eu falei, nossa, que engraçado, né? Bateu muito timing, assim. E aí a gente falou sobre o vídeo do YouTube, a gente falou sobre como que... Tô colocando café ao mesmo tempo que eu falo com você, tá? Por isso que tô olhando pra baixo. Mas eu falei pra ele, né? Nossa, que divertido, né? As coisas bateram bem na mesma época, assim, pra gente estar falando disso. E ele disse... Deu risada, a gente falou um pouquinho sobre questões e sobre alguns livros de finanças. E olha que legal, tipo, eu não vou vender para essa pessoa, eu não vou chamar ela para consultoria agora, mas é um amigo querido que fazia tempo que eu não via, que fazia tempo que a gente não se falava, e que agora, com certeza, tá fresco na cabeça dele, que eu sou um planejador financeiro, porque ele sabe o que eu faço, e ele tem a oportunidade de, se entrar em contato com isso, com alguém nos próximos dias, lembrar que ele pode me indicar, por exemplo. E já é uma coisa que reforça muito como a gente pode trabalhar de uma maneira que não é o tempo todo pensando em comercial e coisa e tal, mas eu não posso ignorar que isso pode acontecer. Então, essa comunicação do vídeo do YouTube foi bem sucedida, esse texto e como ele se conectou com a vida dessa pessoa também foi. E é sobre isso, sabe? É sobre como isso se encaixa, sobre como a gente se envolve. Tô super feliz que eu matei saudade de falar com uma pessoa que eu não falava há algum tempo. Pegou um pouco da coisa? Agora eu vou criar a peça de comunicação que sai às segundas no Instagram. Minha agenda tá um pouco doida ainda em termos de publicação em redes sociais. Tô fazendo meio que como quando dá. E essa é uma das únicas peças que eu faço com bastante ajuda da inteligência artificial, que é basicamente um texto, um tweet post. Se você for lá no meu Instagram agora você vai ver, em que eu narro uma situação de dia a dia para as pessoas se identificarem com aquilo e ter uma ideia clara, né, de como que o planejamento financeiro pode beneficiar a vida dessa pessoa. Então, vou criar esse post, já volto. Vai ser legal que para você que estiver vendo esse vídeo no YouTube no domingo, você vai conseguir conferir cada uma dessas peças e me falar se foi uma boa comunicação ou se não. Então, vou lá, daqui a pouco eu te mostro como tá ficando e qual tema eu escolhi para essa questão. E não esquece de ler aí, tá? Alivia a rodinha que vai fazer bem para você. Bom, acabei de terminar o post do Instagram e o que eu reparei é que consegui, nessas duas peças de comunicação, fazer coisas muito distintas. O texto que foi focado no Substack foi um texto realmente para a gente causar essa aproximação, para as pessoas se sentirem bem com o conteúdo e para a gente iniciar novas conversas. O CTA, né, o Call to Action, a chamada para ação depois do texto que eu enviei no Substack foi: você gostou? Você está se sentindo menos pressionado? Vamos conversar, me fala o que você achou desse texto. Isso abre espaço para a gente trocar ideia e deu a entender se de alguma maneira aquele texto foi efetivo para as pessoas e se a pessoa enxergar que isso está relacionado ao dinheiro, talvez a gente conversar sobre esse assunto. Então,
atingindo o objetivo que a gente falou no começo do vídeo, que seria trazer essas pessoas para o papo inicial. A segunda peça de comunicação que eu estou fazendo agora, que é o que vai ser no Instagram, o objetivo dela já é bastante diferente. É ilustrar o processo de consultoria para que a pessoa entenda quais coisas eu atuo e como que eu posso ajudar ela a enxergar dinâmicas que sozinha ela não vai entender. E aqui a chamada para ação já está muito mais conectada a uma ideia de, cara, me chama, vamos de fato conversar sobre essa dor específica. Depois desses movimentos, eu quero voltar para te falar, eu acho que o grande movimento mais importante, o que para mim, você que é empreendedor, deveria fazer praticamente todos os dias. Se não for todos os dias, deveria pelo menos em algum momento da sua semana ter um espaço para isso. Só que para te mostrar como fazer isso com qualidade, com calma, eu vou deixar essa parte do vídeo para o próximo domingo às 3 da tarde. Então, se você ainda não está inscrito, se você não deu um like nesse vídeo, faça isso, porque domingo que vem o YouTube vai te ajudar a lembrar de dar continuidade no ponto que é mais importante se você quer ter uma comunicação que funciona para o seu negócio crescer.